Olá! Estamos aqui hoje para comentar, para estudar uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier e Emmanuel. A página é o capítulo 99 e fala do trabalhador divino. Diz assim, em Lucas, capítulo 3, versículo 17, ele tem a pá na sua mão. Limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. São palavras atribuídas ao precursor João Batista, aquele que clama no deserto. Aquele que preparou os caminhos para a vinda do Messias. Aquele que recomendou enfaticamente, duramente, uma mudança de atitudes, uma mudança no modo de viver. Ele dizia, mudai de vida, convertei-vos, vivei não só para a matéria, mas também para a essência, o espírito. E nessa página, em torno desse versículo de Lucas, essa fala de João, Emmanuel comenta: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de diversos nomes. Jesus foi chamado Mestre, Pastor, Messias, Salvador, Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Apresenta Jesus, então, como trabalhador divino, porque o trabalho é lei da natureza. Jesus nos redime por meio do trabalho, oferecendo-nos a nós as oportunidades certas para que nós nos desempenhemos e façamos aquilo que nos compete. Em relação ao passado, para nos quitarmos com as leis divinas, que porventura tenhamos infringido. Em relação ao presente, para adquirirmos experiências, para podermos compreender melhor, dilatar o nível da nossa consciência, para desenvolver a nossa percepção. Então, sendo o trabalho uma lei que é roteiro de emancipação, nós devemos hoje abençoar o trabalho, seja ele no nível de material, seja ele no nível moral, espiritual e intelectual. Há dois tipos de trabalho. Aquele trabalho que modifica o ambiente, que é o trabalho dos engenheiros, dos garis, dos cientistas, dos arquitetos, os trabalhos dos homens que se engajaram em um ofício para promover o progresso da civilização. É o trabalho que modifica o ambiente e geralmente é remunerado. Esse trabalho é muito bem conceituado, muito bem aceito. Mas há um outro tipo de trabalho. O trabalho, abnegação, o trabalho de dedicação, o trabalho que melhora o ser humano, que melhora quem executa. É o trabalho de altruísmo, aquele como o da Madre Teresa de Calcutá, o trabalho como o de Allan Kardec, né? Em favor da humanidade, em favor da qualidade
de vida humana, em favor do progresso ético, moral, espiritual. Então, nós podemos ver, por exemplo, em Chico Xavier, essa personalidade que abriu mão, renunciou à vida própria inteirinha, né? E durante toda a sua longa vida física, ele dedicou-se ao trabalho com Jesus. E lembramos-nos também de Paulo, o apóstolo, que a partir do momento em que ele, na encruzilhada de Damasco, ele vislumbrou a figura de Jesus, do Mestre, a falar com ele. Então ele revê todos os pontos de vista, toda a sua vida pregressa, toda a sua vida dedicada com muito esmero, com muito senso de dever e extraordinária inteligência, ele viu o quanto ele estava desviado do caminho reto, do caminho do bem, do caminho realmente elevado. Então, ele se exercita na obediência construtiva, obedece aos desígnios divinos e faz de Jesus o seu companheiro mais íntimo, trabalhando por ele na sua seara bendita. E ele viaja a pé, e ele passa um tempo no deserto se preparando para se imbuir das mensagens vivas de Cristo, para poder depois espalhá-las, multiplicá-las, vivenciando, exemplificando e honrando o seu compromisso. Então, é importante que nós busquemos conhecer a vida desses avatares, a vida desses benfeitores da humanidade. Então, quando a gente vê nesse tempo pandêmico, nós observamos a dedicação de tantos para imprimir para realizar ou buscar uma solução para a problemática da humanidade na figura desses enfermeiros, desses médicos que estão à frente do trabalho, dos cientistas debruçados incansavelmente em busca da solução, da vacina adequada, dos estudiosos pesquisadores que fazem todo o mapeamento da reação desse vírus, buscando salvar mesmo a humanidade. E isso nos estreita nesse laço de solidariedade, de fraternidade. Então, torna mais vivo para nós esse trabalho de reconhecimento da importância da interação, do interligar entre nós. Nós somos dependentes uns dos outros, precisamos uns dos outros. Então, que nós nos tornemos pesquisadores, investigadores, cientistas do amor, cientistas da paz, cientistas da convivência, para imprimirmos no nosso dia a dia, em todas as oportunidades que tivermos, um carimbo, uma marca de boa vontade, uma marca de solidariedade, de fraternidade, para alcançarmos aquele objetivo maior, de servirmos a Jesus. Jesus veio inaugurar um tempo de serviço, quando ele cinge a sua cintura com a toalha e lava os pés dos apóstolos, mostrando que o serviço, a humildade são fundamentais para a nossa escalada espiritual, a nossa escalada humana, né? Priorizando na convivência essas qualidades de saber ouvir, de saber ajudar, de saber servir, de amparar uns aos outros. Então, continuando aqui, Emmanuel diz que é interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que esperavam um Messias todo-poderoso, que destronaria o Império Romano, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito,
reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Jesus se coloca como trabalhador divino, como aquele que serve, como aquele que é mestre, que ensina o passo a passo, porque o trabalho que ele coloca como importante é roteiro de emancipação. Nós todos, seres humanos, já possuidores do pensamento raciocinado, do livre-arbítrio, responsáveis por nós mesmos, buscamos, sim, nesse anseio legítimo, a emancipação, o autodirecionamento, a liberdade, a plenitude. São anseios legítimos. Nós queremos nos tornar plenos e, para isso, precisamos nos unir àquele que veio como guia e modelo de toda a humanidade, realizando uma comunhão íntima para sedimentarmos dentro de nós, absorvermos esses ensinos, esse conteúdo libertador. Porque Deus nos quer felizes, Deus nos quer plenos, Deus nos quer santos. Então precisamos utilizar as nossas ferramentas, os nossos talentos, a nossa capacidade de perceber e abraçar esses ensinos libertadores, visto que Jesus afirmou, e não há como negar, que só encontrará, só chegará ao Pai por meio dele. Então ele revela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos entender isso e buscar a mansuetude, a humildade, o senso de justiça, a misericórdia, todas as qualidades do Espírito, a mansidão, a capacidade de pacificar, a capacidade de nos tornarmos agentes, promotores da paz, que é realizada tão somente com os fundamentos da boa vontade, da fraternidade e da solidariedade. Então, o caminho é praticarmos o amor, e a caridade é o amor em movimento. Todos vós, diz Emmanuel, que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Então vejamos que, por enquanto, estamos vestidos com esse uniforme de trabalho, que é a nossa vestimenta física, para que nos habilite nesta luta diária aqui neste mundo, nesta terra, que é ainda um planeta de expiação e provas, que conta com certeza com o nosso trabalho, com a nossa cooperação, com a nossa participação, para transformá-lo num mundo melhor, né? Cooperando também com essa humanidade que deve, nós mesmos, em outro tempo futuro, devemos experienciar uma terra mais promissora, uma terra de regeneração, uma terra mais feliz, onde o mal não aconteça com tanta frequência como acontece nos dias de hoje. Não nos cerceiem, não obstaculizem as dificuldades ou ingratidões. Sejamos acima das dificuldades. Nos coloquemos acima das ingratidões. Busquemos dar relevância àquilo que relevância tem, de fato, porque a nossa principal tarefa é conosco próprios. Devemos cuidar de iluminar o nosso espírito imortal, para fazermos diferença no ambiente em que vivemos, na sociedade da qual participamos, na comunidade em que trabalhamos para a subsistência e no convívio com todos aqueles com quem repartimos os nossos dons, os nossos talentos, até mesmo a presença silenciosa e confortadora, que devemos muitas vezes fazer uso para confortar um semelhante nosso em sofrimento. Desdobremos nossas atividades
sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então tenhamos a certeza na solicitude divina, tenhamos a certeza da presença imanente de Jesus em nossas vidas, quando procuramos realizar com alegria o trabalho que nos compete, aquela ação no bem, que vem a ser o ajustamento às leis divinas. Queremos encerrar dando importância ou luz a essa frase, que realmente deve ser considerada como um lema. O progresso é filho do trabalho e coloca em ação as forças da inteligência. Jesus passou entre nós trabalhando e afirma: o Pai trabalha até agora e eu também. Que Jesus nos ampare, nos conceda saúde e equilíbrio, harmonia, serenidade, lucidez e muita força para abraçarmos os nossos compromissos com alegria, com competência, capazes de superarmos os nossos problemas. Que Ele mesmo esteja conosco, como desejamos estar intimamente com Ele. Graças a Deus. Obrigada.